Olá, queridos irmãos do Vinha de Luz, é uma grande alegria estarmos aqui reunidos, mais uma vez, em torno da palavra de Jesus. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, que vai falar sobre João Nunes Maia, que trabalha com alguns espíritos, o Miramês, o Lancelin, tem um outro também que ele trabalha, que eu esqueci o nome, é Airtes. Então, ele é um divulgador da doutrina e nós hoje vamos estar falando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre ele. Antes disso, nós vamos fazer a leitura do livro Ponte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 8, Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Encontramos essa passagem em Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhes estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas novas, de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quando comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama as instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de teu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimora-te a ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, meus irmãos, nós vamos agora fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome, através de mais um estudo, para conhecer mais uma personalidade dentro da nossa doutrina espírita. Não poderíamos ter aberto ao acaso que não existe, leitura mais assim propícia ao momento de cada um. Cada um de nós somos esses servidores em nossas casas, quando não podemos sair delas, quando podemos sair servidores fiéis aonde estivermos, nas nossas casas religiosas, quer a casa que for. Estamos num canal espírita, mas todos os irmãos de outras religiões que vão nos assistir são muito bem-vindos, E que Deus nos abençoe a todos nessa tarefa enorme que cada um traz de divulgação do trabalho, dos ensinamentos e da seara do Mestre Jesus. Abençoa fortemente, Senhor, não só o Vinha de Luz, mas a todas as casas co-irmãs,
frente dos nossos trabalhos. Fica conosco sempre. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, confesso a vocês que a leitura até me deu. Falei, nossa Senhora, que leitura é essa? Mas é uma leitura muito importante. Que vem, vou até deixar ela aqui pertinho, que vem falando e chamando a cada um de nós, por quê? Nós vamos falar de João Nunes Maia, mas também vamos conhecer um pouquinho de Miramês. Então, nós, como tarefeiros, como trabalhadores, hoje, né, nós estamos como discípulos, discípulos do Mestre, né? Somos um pouquinho discípulos, ou deveríamos ser, né? Deveríamos estar como? Nós somos os divulgadores. Então, hoje nós vamos conhecer João Nunes Maia. Antes de falar de João Nunes Maia, algumas casas não gostam muito, né? Eu já vi isso em muita casa, de falar sobre personalidades que conviveram conosco dentro da doutrina espírita. Eu acho isso muito importante, né? Gostaria até de agradecer, não só ao seu João Mació, mas a equipe do DAD, né, do Vinha de Luz, pelo convite, ó. Tem essa obra aqui, ó, Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Mantuil. Tem muita gente que nós precisamos conhecer, e nós não conhecemos. E que trouxeram para nós, e que foram vanguardeiros, né? Que tinham carteirinha para poder fazer reunião espírita na polícia. Quando o espiritismo começou no Brasil, era assim. Você tinha que ter uma carteirinha de espírita, dizer dia e hora da reunião, para você não se passar por uma pessoa fora da lei. Então, o quanto esses homens batalharam, homens e mulheres, para que nós hoje estivéssemos aqui, divulgando na internet, divulgando em nossas casas, né? Na conversa, quando a gente deixa um panfleto no ônibus, né? Para que alguém leia. Então, meus irmãos, isso é de grande importância, porque nós vamos conhecer pessoas que vieram antes de nós, nos fortalecer e trazer o seu ensinamento. Bem, vamos lá. João Nunes Maia. João Nunes Maia nasceu em 10 de novembro de 1923, lá em Glaucilândia, antiga Juramento, no norte de Minas Gerais. Ele era mineiro. Filho de Joaquim da Silva Maia e de Maria Nunes Maia. O casal teve 5 filhos, e Joaquim teve outros irmãos do segundo casamento do pai, eu acho, né? João Nunes Maia foi o segundo filho do casal. Desde muito novo, conversava sozinho e era tido por estranho pelos irmãos. Vocês já ouviram essa colocação em alguma parte do Evangelho? Ou é coincidência, né? Que os irmãos de Jesus também achavam estranho, né? Os irmãos de Chico também achavam meio esquisito aquela criatura que falava sozinha. Não, tudo bem, tá? Pode deixar. E assim começou. A mediunidade veio à tona cedo, trazendo angústias e aflições, né? Quem de nós, meus irmãos, médiuns do Cristo, não trazemos angústias e aflições? Dúvidas, não é? Por isso a necessidade do estudo. Por isso a necessidade de quando nós chegamos a uma casa religiosa, disseram para mim que eu sou médium. Aí, a nossa recomendação, estudo, água magnetizada, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar, né? Para que aquilo tudo se pacifique, vá se acalmando, para que a criatura possa ter o equilíbrio necessário para que, se realmente for a mediunidade que se apresenta, ela tenha qualidade para estar praticando a sua mediunidade. Então, isso é uma questão muito séria dentro das nossas casas, né? Porque quem é atendente fraterno já recebe a primeira, ou então recepcionista de casa espírita. Olha, eu sou médium, disseram para mim que eu sou médium, e eu vim para saber se tem mesa mediúnica. Aí nós precisamos explicar para a pessoa, conversar com ela, bem calmamente, né? E depois, mais tarde, através da observação, bem séria, colocarmos essa criatura ou no servir em outras tarefas, porque a mediunidade não é só você
estar se comunicando com o espírito. A mediunidade é varrer, né? É lavar banheiro, é trocar aquela água que vai precisar ser magnetizada, lavar os copos, né? Varrer a casa, organizar as coisas, estar dirigente consciente, né? Eu, pelo menos, estou dirigente e estou um pouco afastada da minha casa pelo problema de saúde da minha mãe, né? Minha mãe tem um problema de saúde, eu estou compartilhando com vocês aqui, e momentaneamente eu estou cuidando dela. Então, isso também é exercer a mediunidade. É quando a gente cuida de quem a gente ama, porque nos deu a vida. Então, vamos voltar aqui. Mas João contou muito com o apoio da mãe, Dona Maria Nunes. Desculpe, gente, eu estou ruim na garganta. Que se apegava às orações. Igual a mãe de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que se pegava às orações. E todas as mães são assim, se apegam à oração para ajudar os filhos. Mais tarde, a família, à procura de ajuda, procurou Dona Lozinha, conhecida bezedeira da região, por ajudar pessoas com diversos problemas, né? E a mediunidade era tido como um problema. A mediunidade não é um problema. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Não é uma ferramenta para ser usada de qualquer maneira, não é? Não é uma ferramenta como um dom, ela é uma ferramenta mesmo de trabalho. E o médium vem aqui para trabalhar em nome de Jesus, porque em algum momento da sua história ele não usou muito bem os talentos que Deus lhe ofereceu. O talento de ver, o talento de ouvir, o talento de falar. Por essa razão, somos convidados, né, a vir com essa tarefa maravilhosa. Então, o Nunes, né, passou a frequentar as reuniões na distante casa de Dona Lozinha, não era perto da casa dele. Mediunizada, ela o alertava sobre as suas tarefas futuras e sobre a necessidade de conhecer as obras de Allan Kardec. Ora, gente, nós precisamos conhecer Kardec. Eu comecei na doutrina lendo Senzala, que eu estava com problema de saúde, e foi o livro que veio para mim. Mas quando eu adentrei na casa espírita, que você escuta determinados conceitos, determinadas coisas, você precisa começar a ler o livro dos Espíritos. Leu, como diz Joana, lê de novo. Lê outra vez, lê novamente, depois começa a estudar. Né? E assim ela fez, pediu para que eles estudassem as obras de Kardec, que são 5. Através do reembolso postal, olha, eu me lembrei tanto que eu ficava assim, alegre quando vinha aquele pacotinho de livros para a gente poder estudar. Quando a gente era jovem, né? Os livros vinham assim, vinham pelo reembolso postal. Ele encomendava à Federação Espírita Brasileira, a FEB, os livros das obras básicas. De posse deles, viajava para a Fazenda Brejinho, onde estudava por quase um ano. Nessa época, cria o hábito de meditar ao alvorecer e ao pôr do sol, que é uma prática muito importante para nós espíritas, né? Abre os nossos canais, né? A gente se abre como uma flor, né? A Deus, né? Nessa meditação, nesse mergulho dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, para saber quem somos, né? O que está aqui dentro, o que é o espírito imortal que se alimenta, né? Ajudando o nosso corpo físico a tocar a vida para frente. E numa manhã tem a inspiração que norteia a Sociedade Espírita Maria Nunes. O tema pão e do livro. Do pão e do livro é o tema. Então, João Nunes Maia cria essa Sociedade Espírita Maria Nunes. O jovem Nunes estudou muito e lutou, desenvolvendo a psicografia, a psicofonia, a clarividência e o desdobramento, tá? Alguns companheiros têm todas essas nuances, né, de mediunidade. A mais comum entre nós é a psicografia, né? As outras vêm por acréscimo e pela espiritualidade, que vai olhando que você tem condições, que você pode ter a clarividência, e você vai ter, porque
A evidência, quando a gente, eu queria tanto ter evidência, mas a evidência não é só de fatos corriqueiros e bons, né? Também tem um lado difícil. Quando a gente lê o livro Castelo Interior, acho que é Castelo Interior, de Teresa d'Ávila, nós vemos o quanto ela viaja lá no umbral. Então, ela traz para nós aquelas visões umbralinas dentro de uma literatura católica, que ela era freira, né? Então, imagina nessa mulher vanguardeira para colocar tudo isso, né, no tempo dela. E aí vai. Em 1950, incentivado pelo pai, já órfão da mãe, mudou-se para Belo Horizonte, sendo acolhido pelo amigo Chico Sapateiro, que lhe ensinou ofício. Mais tarde, vai morar no bairro de Santa Teresa, onde conhece sua esposa, Irene Nunes, com quem teve a filha Alcíone. Olha que nome bonito que ele botou, né? João Nunes frequentou reuniões espíritas em Pedro Leopoldo, onde conheceu o médium Francisco Cândido Xavier, de quem se tornou amigo. É difícil alguém se tornar amigo de Chico, né? Eu passei tão perto e, infelizmente, não pude conhecer. Numa reunião mediúnica da União Espírita Mineira, a UNE, a UEM, identifica-se com o espírito Fernando Miramês de Olivídio, seu guia espiritual e autor de vários livros psicografados por Nunes, sendo primeiros alguns ângulos dos ensinos do mestre. Esse livro eu não tenho. Eu tenho outros livros do João Nunes Maia. Eu tenho Iniciação, Viagem Astral, que é parceria dele com o Lancelin, que ele fala sobre a natureza, os elementais. Eu ainda não terminei de ler, parei, eu até desmarquei aonde eu parei, para poder voltar novamente. Tua Casa, tá? Que é aquele espírito que eu falei, Aister, Aister, ele tem um nome. Aqui ele até fala que foi um grupo jovem, eles tinham um grupo jovem, e pela dificuldade que o grupo tinha de entendimento, eles fizeram esse livreto aqui. Aí vem falando sobre a família, né? Sobre a esposa, sobre a casa. É muito bacana esse livro aqui, muito bom mesmo, do João Nunes Maia. Tem esse aqui, Médiuns, muito bom. Tu fala sobre a evidência, sobre o passista, o aplicador de passe, sobre a vaidade, as sessões espíritas, a sessão de desobsessão, trabalho de desobsessão, a obsessão. Então, aqui ele tem Tuas Mãos, do João Nunes Maia, não, Tuas Mãos, né? Que é do João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos, que ele faz flor de bronze, habilidade, autodomínio. Deixa eu ver um outro livro aqui. Segurança Mediúnica, de Miramês. Aí aqui ele fala, vamos ver aqui no prefácio, o médium e o guia, segurança mediúnica, mediunidade de cura, a posição do médium, sessão de desobsessão. Então, esse livro aqui também é muito interessante, do João Nunes Maia. E temos Os Horizontes da Mente. Esse aqui eu ainda não li, mas ele traz assim uma história logo no início, porque esse senhor aqui é um miramês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é o Fernando Miramês ao Olivídio, tá? E a história dele, eu vou contar um pouquinho para vocês, porque é muito interessante. Ele era filho de um casal nobre do norte da Espanha. A mãe dele era francesa e o pai português. Assim, em suas veias, né, misturavam-se o sangue das duas nobrezas. Aquecido pela Espanha, que era o berço natal dele. Moço inteligente e estudioso, aprofundara-se na história dos povos e nações da Terra. Deteve-se com interesse na descoberta das Américas. Agora você vê. Em cujo evento destacava-se Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Apaixonou-se ainda, que sem conhecê-lo fisicamente, pelas terras de Santa Cruz.
Ele já era apaixonado pelo Brasil, já era apaixonado pela América, vamos dizer assim. Não vamos falar Brasil, vamos falar América, né? Suavizava, visualizava-se desembarcando, agora você vê, tal era o seu interesse por elas, que por várias vezes visualizava-se desembarcando em portos da terra que já sentia ser abençoada. Tinha notícia dos silvícolas, habitantes dessa nação nova e da escravidão em desenvolvimento, imposta pelos estrangeiros conquistadores, não aceita pelos primeiros que se revoltavam. Acompanhou interessadamente a implementação do trabalho escravo do homem de raça negra, levando-o à força do continente africano, que, por sua vez, característica passiva, aceitava o grilhão e o açoite, servindo aos interesses daqueles que avidamente se apossavam das terras. Quer dizer, ele já tinha essa visão, né, de abolicionismo, de não escravidão, né? Colocava-se sempre em pensamento no meio do povo, humilde, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo soubesse que acabariam dominados pelos estrangeiros, porque aí o estrangeiro conhecia a pólvora, o índio não, né? Mas o índio tinha outros conhecimentos que o estrangeiro depois pegou com eles, mas realmente, contra a pólvora, né, contra a arma, a pólvora era muito complicada, que dispunham de meios para submetê-los. Contudo, nessa luta, onde os fracos perdiam socorro aos homens de bem, os céus jamais ficariam em silêncio, nem deixariam sem resposta os clamores dos oprimidos, apesar do karma coletivo dos povos e das nações. Olha que coisa, karma coletivo. Fernando era íntimo de Filipe IV, rei de Espanha, que ficava muito preocupado, né, com o avanço de Portugal, nessa corrida, né, dos barquinhos. Então, ele chama o rei Filipe chama Fernando e pede a ele um favorzinho. Olha só o favorzinho. Nobre amigo, conheço vossos dotes e vos considero pessoa grata da família real, que conta com eles para defender seus interesses, bem como da nossa Espanha. Reconheço em vós predicados e valores que se aproximam da perfeição. Mas ele era bom demais, sabe? Contudo, compete a mim, por quem sois vós, recomendar-vos que, junto com a virtude, deveis cultivar a bravura e a tenacidade. Então, ele queria que ele fosse mais bravo. Oh, o orgulho pela nossa nobreza e pela tradição e honra da Espanha. A luta pelas nossas posses de além-mar, aumentando nossas riquezas e o nosso poder. Nossa nação tem gloriosa destinação de dominar o mundo. Olha só, a Espanha queria dominar o mundo todo, não era só um pedacinho, era tudo. Deus está convosco e Cristo a escolheu como seu trono para, através dela, reinar sobre tudo. Sabemos que Portugal começa a se levantar de novo, a sua ganância por ouro, prata e pedras preciosas é desmedida. Entende que ninguém tem direito sobre as terras, que por acaso um dos seus navegadores descobriu. A escola de Sagres somente prepara os homens, enviando-os em expedição por todos os quadrantes, abrindo caminhos marítimos em busca de poder e riquezas, esquecendo de suas obrigações para com Deus, Cristo e a Santa Igreja. Olha só. Por isso, resolvi constituir-vos meu representante. Quer dizer, você vai para lá, das terras, para ser meus olhos, meus ouvidos, e vai ser minha boca também, mas vai disfarçado. Ninguém vai saber que você está lá, a meu mando vendo o que está acontecendo. Disse o rei entre 2 goles de vinho, dando à sua fala um tom misto de intimidade e cumplicidade. E depois, meu filho, para a terra adornada pela cruz formada por cintilantes estrelas. Olha que coisa linda, né? Sereis os ouvidos do rei, a boca da Espanha. Então, aqui, sorrindo, né? Filipe entrega esse cargo para o Miramês. Miramês a tudo ouvia paciente, atento às intenções ocultas do rei Filipe. Ele sabia o que ele estava pedindo. Né? Aí, entre um gole e o outro, né? Nesse íntimo, diz aqui, íntimo do ser do Miramês, era de total alegria quando ele respondeu ao monarca, que era tudo que ele queria era vir para cá.
Majestade, em vossas mãos estão as rédeas desse vigoroso corcel que é a Espanha. Que Deus vos abençoe para que conduzais esta nação que tanto amamos nas melhores condições de trabalho e honestidade. Vou obedecer à vossa real vontade para alcançarmos a vitória. Conheço o vosso ideal em relação à Espanha e rogo a Deus para vos ajudar a formar nobres ideais em benefício do povo. Ia prosseguir, mas notou que o soberano já estava ficando confuso, né? Que ele já estava cheio de vinho, né? Para poder convencer o Miramês a vir. Então ele diz que sei perfeitamente que a vossa majestade deseja para si mesmo. E abrandando mais a voz, disse para terminar: eu vos agradeço de coração e serei eternamente grato pela oportunidade que ora me ofereceis, de conhecer novas terras, as quais já admiro mesmo antes de vê-las. Garanto a vossa majestade que vamos fazer lá muitas coisas agradáveis a Deus. Então, né, a gente vê a ligação do espírito miramês com o médium João Nunes Maia. Não é o acaso. Nada nas mãos de Deus é ao acaso. Tudo acontece numa programação. Uma programação que começou ele foi para lá em 1649. Olha, o João Nunes Maia nasceu em 1923, no dia 10 de novembro. Então, nesse ano, né, em que reinava em Roma Inocêncio X, o João Batista Panfili desembarca no litoral do Brasil. Secretamente, ele desembarcou. Secretamente, na condição de turista, o enviado do rei da Espanha. Amável e convincente, já no barco que o transportava para a praia, relaciona-se com os remadores escravos. E na história dele, gente, não tem como não contar a história de Miramês. Porque olha só, desceu Miramês pela primeira vez em corpo físico nas terras com as quais sempre sonhara. Como que agindo segundo os ditames do coração, olha, descalçou as botas e pisou na terra. Quando eu li esse trecho, eu estou até com vontade de chorar, sabe? Dá vontade de a gente chorar de emoção. Sentindo-a sob seus pés, como se identificado com ela, recebeu-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que manejavam os seus olhos e os meus também, né? Caíram no solo generoso que os recebia, umedecendo-se com elas, ocorrendo desse modo uma permuta de valores. Olha, ele que já amava a terra, sentia agora aos seus pés aquela terra boa, gostosa, né? Aquela areia fofinha, aquela coisa tão doce de se colocar os pés, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Acontecimento notável em sua chegada foi o fato de vários índios que se encontravam na praia virem ao seu encontro, como para recepcioná-lo. Olha só, gente. Ao tempo em que o feiticeiro da tribo a ele se dirigia e, apontando para o seu lado direito, exclamava: Bagagi, Bagagi. Bagagi era uma divindade indígena, tida pelos estranhos como uma lenda, que curava os enfermos através dos curandeiros da tribo. Era, na realidade, uma entidade espiritual e vinha ao lado de Fernando, ajudando-o a andar na areia, onde seus pés deslizavam. Este logo sentiu-se cercado pelos novos amigos, que nele sentiam condições de propiciar alívio ao sofrimento e perseguições, por quem vinham passando ante o domínio dos invasores estrangeiros. Eu vou parar aqui um pouquinho, mas vou deixar marcadinho, porque nós ainda temos algumas coisas para falar, né? Então, aqui a gente para um pouquinho a historinha do Miramês e volta para o João Nunes Maia novamente. Então, o trabalho de João Nunes Maia na seara espírita, conhecido por ser uma pessoa silenciosa. João Nunes Maia fez muito pelo movimento espírita.
incentivou, orientou e participou da fundação de várias casas espíritas em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em outros estados brasileiros. Em suas grandes contribuições estão criação da campanha nacional do livro espírita gratuito, em 1958, para a qual viajou de caminhão por distantes regiões do Brasil no intuito de divulgar a doutrina espírita. Trabalho de unificação, né? Trabalho, Viagem Espírita de 1862. Aqui é a Viagem Brasileira de 1958. Entre suas grandes contribuições, em 1973, através do espírito Franz Anton Mesmer, recebeu a fórmula Vovô Pedro, que eu vou contar para vocês agora. Numa entrevista que ele deu no ano de 2000, deixa eu ver aqui, Semeadores do Bem, Nova Guarujá, São Paulo, em dezembro de 2000. Deixa eu ver aqui, ele desencarnou, deixa eu ver o ano que ele desencarnou aqui, o João Nunes Maia. Ele desencarnou em 4 de dezembro de 1991. Então, ele já tinha ofertado essa entrevista e ela foi publicada foi no rádio Semeando a Boa Nova, em Guarujá, São Paulo. Ela pediu para ele falar um pouco sobre a mediunidade de João Nunes Maia. João Nunes Maia era uma pessoa muito especial mesmo, tida pelos leigos como paranormal. Possuía vários tipos de mediunidade. Essa aqui, quem está sendo entrevistada é a Ariane de Quadros Correia, tá? É uma entrevista de Ariane. Então, possuía vários tipos de mediunidade. A psicofonia, através dele, era maravilhosa, e seu dom de oratória era extraordinário. Mas ele procurou conduzir sua energia para a psicografia. O médico da psicografia, às vezes, quer evidência, né? Não quer a psicografia. Tinha o livro como um fundamento objetivo básico da sua encarnação. A saída do corpo consciente em viagem astral. Olha o nome do livro, Viagem Astral, né? Astral, para ele, era comum, como era para a Dona Ivone também, né? Era comum para ela fazer esse tipo de viagem. Se bem que Dona Ivone, ela tinha o trabalho dela ela ficava estática, né? Ela tinha o êxtase, né? Era médium aplicador de passe, passista, e trabalhava em reunião de assistência e cura na sua casa espírita, com resultados magníficos. No momento em que a sua psicografia, obras romanceadas, se transportava para lugares citados, né? Enquanto conversava conosco, contando parte da história. Como a Hermance Dufour. A Hermance Dufour, ela, quando foi trabalhar com o Kardec, ela também fazia assim, ela conversava, fazia psicografia e tinha essa questão também, muito interessante isso. Descrevia locais, personagens, né, Chico também, com tanto fulgor que a gente criava as imagens junto, né, ela está contando aqui. O episódio narrado no livro Francisco de Assis, que é lindo, belíssimo, eu recomendo a leitura, sobre o então apóstolo de Cristo João Evangelista, na ilha de Patmos, dentro de um caldeirão de azeite fervente, me foi contado por ele numa certa tarde de uma forma impressionante, falando-me principalmente da serenidade e da compreensão com que o personagem enfrentava o fato, que transformou o íntimo dos próprios carrascos devido à sua postura amorosa, porque ele morreu de idoso mesmo, né? João Evangelista foi exilado, mas foi o único que não desencarnou do suplício. Enquanto recebia aquelas lindas páginas, vivenciava as cenas? Aí a Ariane responde sim. Vivenciava toda a história, segundo descrição do livro, além do ódio. Ocorria como que uma gravação sintetizada em sua mente, como se fosse um microfilme, como Divaldo também, é bom lembrar. Ele conhecia Portugal, aí ela respondeu, nessa encarnação física, não. Como conseguiu a pomada Vovô Pedro? Aí a Ariane responde,
A vida me proporcionou uma oportunidade na ocasião do surgimento da pomada, que na época não dimensionei muito bem. Viajei de São Paulo a Belo Horizonte naquele fim de semana e João conduziria pequena caravana ao Sanatório Santa Isabel, em Betim, e fui junto. Propunhamos lançar a obra Além do Ódio, que, a pedido do espírito Niquinha, deveria ser apresentada em primeira mão aos Hansenianos. Olha que trabalho importante, né? A visita que a gente tem lá no Clube Paiti. Infelizmente, faz muitos anos que eu não vou, mas lá também existe um sanatório. Levamos 105 livros, que seriam distribuídos ao público no centro espírita local. E graças a Deus sempre tem, né? Tem várias casas religiosas, mas também tem a nossa casinha espírita lá. Singela, mas tem. Foi uma noite memorável. Mais de 400 pessoas lotavam o auditório, inclusive parte delas ficou do lado de fora e assistindo ao estudo do Evangelho através das janelas. Ao aproximarmos do final da distribuição de livros, notamos que o João se mostrava todo embaraçado, precisando de um pedaço de papel e de uma caneta. O dirigente da casa pesquisou nos bolsos do seu paletó, encontrando um pequeno lápis. O João pegou esse quase toco, lápis bem pequenininho, né? E um pedaço de papel que envolvia um dos exemplares do Além do Ódio, do livro, e se pôs a psicografar. Ao terminar, tinha nas mãos a fórmula da pomada Vovô Pedro. Essa passagem é muito bonita. Você pode nos falar sobre as entidades que estavam presentes naquele momento? Essa é a pergunta do entrevistador. Aí a Ariane responde: é verdade. Quando ele nos descreveu os acontecimentos espirituais da noite, podemos observar que ele ainda não havia tido um contato direto com o Dr. Mesmer. Tanto que, após anotações, ele indagou ao espírito sua identidade. Ao que o Dr. Mesmer humildemente respondeu: Vovô Pedro, e acrescentou: e atente, meu filho, para o preço. Deus lhe pague. Sem cobrança. Que para todos nós, promotores da pomada, Vovô Pedro, não devemos jamais esquecer. Deus lhe pague. Esse é a paga do Vovô Pedro. A visita aos 40 rancenianos, né? No momento em que o João finalizava o livro de Francisco de Assis, a campainha tocou. Abriu a porta de sua casa e os 44 ex-rancenianos entraram. Todos haviam sido curados com o uso da pomada e chegaram quando ele encerrava o citado livro, porque Francisco de Assis também teve Hansen, né? Também teve a hanseníase. Aí o entrevistador pergunta a Ariane: nos acostumamos a relacionar João Nunes Maia com a pomada do vovô Pedro, mas antes disso ele desempenhou um papel importante na divulgação doutrinária. Ele trabalhou muito com livros de outros autores pela divulgação do espiritismo no Brasil. Eu diria que seu primeiro trabalho de porte foi a campanha nacional do livro gratuito, que começou por volta de 1957 e durou até 1976. Ele liderou a equipe que atuou no Nordeste, em Goiás e no Norte de Minas Gerais. Aí o entrevistador pergunta para a Ariane: para finalizarmos, quantos livros do João Nunes Maia tem publicado? 86, com o selo da editora Fonte Viva. O João Nunes Maia, uma biografia, que tive a honra de escrever, pertence ao Grupo Espírita Emmanuel, localizado na zona leste da cidade de São Paulo, e que foi fundado pelo nosso saudoso e querido João Nunes Maia. Gente, é um outro presente que eu ganhei de Deus, né? São diversos presentes que você ganha quando você tem que fazer um estudo. Esse, para mim, foi um presente sem preço. Eu agradeço imensamente, né? Então, aqui, fruto da sua persistência, então, em 1973, ele recebe a pomada Vovô Pedro. Em 12 de abril de 55, surge a Sociedade Espírita Maria Nunes, né? Iniciada com estudos evangélicos doutrinários e humilde distribuição de sopa aos mais necessitados. A SEMAN se ramificou em diversas atividades sociais e permitiu através da editora Fonte Viva.
Sua parceria e edição de 62 livros psicografados espalharam-se por Brasil, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Japão, etc. Orientou centenas de médios em desequilíbrio. Psicografou os 20 volumes da coleção Filosofia Espírita, que você só consegue na internet. É um livro com comentários da obra do Livro dos Espíritos, né? É maravilhoso. Eu conheci esse livro frequentando uma outra casa que não era adesa ao movimento espírita. E eu fiquei encantada com Filosofia Espírita. É só botar lá, Filosofia Espírita. Aí depois vem os comentários de Miramês. Aí você pega os comentários. Empenhou-se para que as instituições espíritas destacassem, desculpe, a qualificação dos seus trabalhadores. Trabalhador, meus irmãos, precisa se qualificar. Não só de boa vontade vive o trabalhador espírita. Ele começa com a boa vontade, mas ele precisa se qualificar. A qualificação vem pelo estudo, pela consciência desse estudo, pela continuidade do estudo, e lembrando que o estudo não para. A gente vai desencarnar e vai continuar estudando. O livro dos Espíritos, o Evangelho, né? O livro dos Médiuns, o céu e o inferno, a Gênese, aí o Pentateuco. E ainda tem obras póstumas, que Dona Amélie Boudet muito bem colocou lá os adendos de Kardec. Então, a gente tem muito que estudar, a gente não consegue nem um terço da nossa encarnação. O que temos de livro para ler não é coisa fácil, não. Então, ele empenhou-se para que as instituições espíritas qualificassem os trabalhadores, participou da criação do primeiro programa espírita em rádio de Belo Horizonte. Distribuiu livros, mais de 10 mil volumes de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fundou e inaugurou a Livraria Espírita Mineira, da União Espírita Mineira, por solicitação e com orientação de Francisco Cândido Xavier, olha que amigo valoroso, né? E realizou a primeira banca do livro espírita de Belo Horizonte. Eu me lembrei da banca de Santa Cruz. Santa Cruz tem uma banca do livro espírita, né? Ali perto da Semeru. Ali perto de uma loja. Incentivou a abertura de atividades e casas espíritas em locais ainda desprovidos, além de ajudar na transição de casas de umbanda para casas espíritas, porque o médium precisa saber o que se passa com ele. Não é manifestar por manifestar, é manifestar consciente de que aquela manifestação lhe traz benefícios a ele e vai ajudar os outros, né? Também. Então, além disso, João Nunes Maia foi o primeiro diretor doutrinário do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Ele desencarnou em 4 de setembro de 1991. Deixou na Terra a continuação dos seus ideais através da Sociedade Espírita Maria Nunes. Então, nós vamos voltar agora aqui para encerrar, estamos quase em cima da hora, né? Mas se passar um pouquinho, vocês não vão ficar aborrecidos comigo, não. Para falar um pouquinho de Miramês. Então, o que acontece, né? Quando os índios percebem que ele tem aquela entidade do lado dele, o Babagi, que era uma lenda, eles começaram a se aproximar. Apesar de ainda não falar o idioma, Miramês entendia-os pelos gestos e por intuição, o que denotava uma afinidade existente. Assim, tendo se misturado com os nativos, ninguém suspeitava, né, que ele estava ali como um súdito do Filipe, né, do rei da Espanha. Em curto espaço de tempo, Fernando já assimilava os diversos dialetos indígenas e africanos, olha só, movimentando-se com desenvoltura entre os humildes. O clima da região influiu em seus traços e pouco conseguiram distingui-lo do povo local. Em 1653, desceu no Maranhão, onde se encontrava Fernando, o temido político e pregador representante de Roma e de Portugal, padre Antônio Vieira, que em seus famosos sermões acionava forças desconhecidas e dominava com facilidade aqueles que os ouviam. Quer dizer, convertendo os silvícolas, né, os africanos. E era esse o homem que Filipe IV, rei de Espanha, temia retornasse ao Brasil.
Em cumprimento à missão que estava incumbido, comunicava-se aos seus soberanos acontecimentos que poderiam ser benéficos ao Brasil, omitindo notícias que poderiam prejudicar os povos e que nele lançavam as raízes. Com o passar do tempo, por dispositivos do progresso, tudo foi mudando, e assim acontecia com os conceitos de interesses. Isso agradava, sobremodo, o nosso personagem, que já tinha nos índios escravos a sua própria família. Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio forte lembrança da pátria distante, onde dispunha de inúmeros valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, olha a meditação aqui, feita ao entardecer, ao anoitecer, né? Sentiu uma vez, está aqui vez, mas é voz suave, como se nascesse de dentro da sua consciência, recomendando-te: vai, vende todos os teus bens, distribui entre os pobres e terás um tesouro no céu. Olha, que conexão. E depois vem e segue-me. Surpreso, sentia que aquela voz era conhecida, mas de onde? Parecia que já estava onde, mas quando? Achava-se perdido no oceano dos séculos. Contudo, a voz se fez ouvir novamente. Fernando, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados de tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado das tuas mãos operosas, do tesouro armazenado no teu coração e da tua presença confortadora. Então, Fernando, manda uma procuração para os amigos, pede para que eles vendam todos os bens, distribuam entre os pobres. O que os amigos fizeram, ele relata aqui que ele não sabe. Isso aqui tá no prefácio, né? Está logo no prefácio do livro Os Horizontes da Mente. Está falando sobre Miramês. Então, ele tomou aquelas providências, ficou tranquilo, tranquilinho, tranquilinho. Então, ele passou a frequentar os grupos dos catequizadores, por encontrar ali campo propício para a prática dos seus ideais. Como resultado do seu trabalho e esforço conjunto mais tarde, foi promulgada em 1680 a Lei de Proteção aos Índios. Antes de terminar esse relato, procurando mostrar como ocorreu a chegada de Miramês ao Brasil e de sua participação junto aos espíritos simples e sofredores que prepararam o campo que favorecia a implementação do Evangelho nas terras do Cruzeiro, queremos relatar um fato ocorrido com ele em um pequeno arraial destinado a receber velhos escravos, onde passavam os últimos dias de sua vida. Junto com jovens de escravos, que vez por outra recebiam permissão de seus senhores para visitarem seus pais e avós, Miramês, certa manhã, cercou os casebres para rever seus tutelados, levando-lhes o conforto da palavra fraterna e reconfortadora. Para vocês verem que nem só de dinheiro se faz as obras, né? Aqui, o Senhor pediu, ó, vende tudo e distribui lá, porque lá é a necessidade do dinheiro. Aqui é a necessidade do teu trabalho, das tuas mãos e da tua mente, do teu coração, né, do teu abraço. Todos tinham como pai branco, o filho do sol, o homem que veio da luz. Ao levantar a cabeça, fixando o olhar nas nuvens, como costumava fazer, põe o coração no alto e a mente em sintonia com o Todo-Poderoso. O ambiente se assenharava, envolvendo em suaves vibrações aqueles que o cercavam. Ao regressar, passando à beira de um regato, né, de águas cristalinas, acompanhado, como de costume, por uma velha preta, ao passar beirando um barranco, onde a vegetação se adensava, foi atacada por perigosa e venenosa jararacuçu, cuja picada comumente resulta mortal, sendo atingida a perna abaixo do joelho. A preta velha viu o réptil dando um bote e a água do riacho tingir-se de sangue. Saiu a correr para o povoado em busca da velha bezedeira. Pari, o nome da bezedeira era Pari, que nos seus 90 anos, e a muito salvara pelos seus dons de curar várias enfermidades. Ao ser localizada e informada do ocorrido, a velha, já acostumada a essas emergências, apanhou alguns apetrechos e saiu presurosa em socorro do pai branco.
Mas Miramês, já com muitas experiências vividas entre índios e negros, já tomara seus cuidados, lembrando-se de um cordão com vários nós intercalados que carregava em seu ambornal, né, na sua bolsa, tomou e com ele amarrou a perna ofendida na altura do joelho, impedindo a circulação. Tal cordão ele recebera de sua mãe querida nos minutos finais de sua vida na terra, explicando-lhe sua origem. Pertencera a um bondoso pároco português que se dedicara à cura. Meu filho, disse ela nos últimos momentos, quando o velho padre me passou esse cordão, de seus dedos despendiam pequenos raios de luz, que eram absorvidos pelos nós do cordão. Carregai-o contigo. Por vários anos, muitas vezes utilizei-o em favor do alívio das pessoas. Agora passo a você, para que seja usado em seus momentos de dificuldades e aflições. Abençoando, desfalecera e regressara à pátria espiritual. A negra Paris, chegando, fez com que Miranês se assentasse num lajeado, levantou os olhos e, como se conversasse com alguém invisível, pronunciava palavras ininteligíveis. Em dado momento, colocou os lábios sobre o ferimento, sugou por várias vezes o sangue já enegrecido. Imagine, se ele não faz o torniquete, aquilo vai para o coração, né? Aí pressiona a artéria, né? Todas as artérias, as veias. Cuspindo para o lado. Em seguida, colocou algumas ervas na boca, mastigou e tornou a cuspir, levando-as nas águas do rio. Tornou a repetir a operação, colocando ervas maceradas sobre o ferimento, que logo parou de doer. Com um suspiro profundo e recompondo-se, a boa escrava retirou o cordão benfazejo da perna de Miranês, ajudando-o a caminhar em demanda a seu casebre, onde fez ingerir uma beberagem. Além disso, a velha Pari, acalmando a revolta dos velhos escravos, não deixou que matassem a cobra. Foi sozinha ao local, gritou com o perigoso réptil, expulsando-o e ordenou que não voltasse mais ali. Qual seria a nossa reação mesmo, hein? Não é essa, né? É uma história assim. Miramês sentia-se cada vez mais gratidão e amor por aquela gente simples, filha de Deus, que dentro do possível tudo fazia em seu benefício, e naquela noite chorou de reconhecimento, orando ao Criador em benefício daquela gente simples e sofredora. Então, meus irmãos, Miramês aqui não fala o ano em que ele desencarna, mas diz assim: nos momentos derradeiros, Fernão Miramês de Olivídio percebeu a presença da mãe extremosa, bem como da sublimada entidade que ele prefere não identificar por se julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus. Bem, meus irmãos, é uma história maravilhosa. Aconselho a cada um de vocês, né, a ler as obras. Existem obras que são difíceis da gente entender, né? Viagem Astral, ele fala muito sobre os elementais, né? Que estão em nós, né? Dentro de nós, fazem parte de nós. E que nós ainda não temos muito entendimento. Então, como eu não tinha entendimento, eu parei o livro. Mas são obras magníficas, né? E que o meu desejo, ao encerrar esse estudo, é que fique para cada um de nós, espíritos espíritas, envoltos, né, na carne, esse desejo de trabalhar pelo bem, para o bem, por Jesus, com Jesus, sempre, sempre, com Deus sempre. Deus nos ama infinitamente e coloca o homem a serviço do próprio homem. E talvez nós não temos essa grande elevação espiritual,
mas nós podemos avançar, se nós quisermos, como Paulo avançou, né? De perseguidor a trabalhador, a tarefeiro, a obreiro, a apóstolo, né? De Jesus. Então, meus irmãos, fica aqui. Essas duas almas que se uniram para fazer um trabalho maravilhoso para cada um de nós. João Nunes Maia, Miramês e os demais espíritos, os outros que trabalharam com ele, né? Carlos, o outro que eu tenho dificuldade para falar o nome, né? Lancelin e tantos outros que fizeram parte desse tarefeiro do Espírito de Jesus que veio aqui. Foi assim tido como estranho, mas que de estranho não tinha nada, né? Era uma alma realmente que teve uma mãe que identificou, né? E falou: meu filho, vamos cuidar de você. Então, é debaixo dessa frase de muita emoção, de muito agradecimento. Olha, foi um presente, muito obrigada, eu vinha de luz, né? Se tiver outro presente desse, pode mandar, que nós vamos estar assim felizes por compartilhar com vocês tamanha nobreza da alma. Então, nesse instante, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus pela oportunidade oferecida, Pai, de conhecermos um pouco João Nunes Maia, conhecermos mais um pouquinho Miramês, pela alegria dessas duas almas, né, que se reencontraram aqui no Brasil. Miramês pelo amor, né, a pátria do Cruzeiro ao Brasil, como diz aquela música, nessa terra da esperança, onde a paz e a bonança, né, brilharão no céu de anil. Brasil, 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 surge a estrela prometida, linda, bela e atrevida, como ninguém nunca viu. Essa estrela reluzente, né, plantará nova semente, um manancial de luz, né? A estrela brilhará do sertão a além-mar. Ai, e nos eleve a Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade bendita de receber esse estudo. Que a sua luz ilumine a todos nós. Que a sua paz seja com todos os irmãos, Senhor, que vão participar desse banquete de luz. Que louvado seja essa casa que nos acolhe com muito carinho em todos os momentos da nossa vida. Que louvado seja Jesus, Pai, em todos os momentos. Que Deus abençoe a todos nós. Aqueles que vão assistir online. Pedimos também para que os trabalhadores que puderem, Senhor, possam assistir. E que Jesus nos abençoe em sua paz, em sua luz, em sua graça. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim encerramos esse estudo na sua santa e misericordiosa paz. Graças a Deus. E, meus irmãos, graças a Deus, muita emoção, muita alegria, muito obrigada. Deus abençoe a todos nós. Desculpe pelo estudo longo, mas muito obrigada mais uma vez, graças a Deus. E aqui encerramos o nosso estudo. Muito obrigada.